Olá, jovens, como prometido, vídeozinho de revisão. Hoje vocês não terão a minha face bela aqui exposta, mas vamos lá discutir os principais pontos da nossa avaliação que vai acontecer amanhã, certo? Como a gente já viu em sala de aula, nós teremos os conceitos de ligação química, ligação covalente, e ainda será abordado alguns conceitos com relação as propriedades periódicas, em especial eletronegatividade, e é preciso também que você saiba reconhecer quais são os grupos e os respectivos nomes é, das principais famílias na tabela periódica, certo? Então, alguns pontos importantes, aí você pode ir pausando e anotando, tá? É importante que você saiba amanhã, jovem, não determinar, mas reconhecer quais são os nomes das principais famílias da tabela periódica, certo? E como eu havia comentado em sala de aula, o que nós vamos trabalhar amanhã, o que será abordado amanhã para avaliação de vocês, são os seguintes pontos. O grupo 1 são os metais alcalinos, certo? Então, ó, grupo 1, grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. O grupo 13 corresponde à família do boro. Grupo 14 corresponde à família do carbono. O grupo 15 corresponde à família do nitrogênio. O grupo 16 corresponde aos calcogênios. É interessante observar que os calcogênios começam com o oxigênio, né? Então nós temos oxigênio, enxofre, assim por diante. O grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 são os gases nobres, certo? Os demais grupos que estão compreendidos desde o 3 até o 12, eles não serão abordados na avaliação, correspondem aos metais de transição, e aí é um conteúdo que será abordado um pouco mais à frente, certo? E quando eu digo um pouco mais à frente, no decorrer do ensino médio. E aí, pessoal, o que é importante vocês saberem é que as ligações químicas elas acontecem mediante a transferência ou o compartilhamento de elétrons. E aí fica de fora a ligação metálica porque ela não foi abordada ainda nesse tópico. Será abordado somente para AVG. E é importante relembrar, e vocês têm anotado no caderno de vocês, que os elementos que tendem a formar ligações iônicas são aqueles que apresentam uma tendência a receber e outra espécie a doar elétrons. E aí, eu havia comentado aqui que os grupos para os compostos iônicos, deixa eu colocar aqui escrito, quando nós temos aqui os compostos iônicos, certo? É importante observar que a ligação iônica ela acontece mediante a transferência de elétrons. Então, eu tenho uma espécie X, que vai ser, neste caso aqui, uma espécie doadora de elétrons, e uma espécie Y, que vai ser uma espécie receptora de elétrons. Então, é importante observar que o elétron é uma espécie dotada de carga o quê? Negativa. Então, quando a espécie ela perde elétrons, ela vai se tornar uma espécie carregada positivamente. E aí, se ela perde um elétron, a sua carga vai ser mais um. Se ela perde dois, mais dois, e assim por diante, certo? Enquanto que uma espécie que recebe elétrons, ora recebe carga negativa, ela vai se tornar uma espécie carregada negativamente. E aqui nós temos um cátion, ou seja, o íon carregado positivamente, e aqui nós temos o ânion, o íon carregado negativamente, certo? Então nesse caso aqui a espécie X ela perdeu um elétron e a espécie Y ela recebeu um elétron, certo? E aí nós havíamos discutido em sala de aula o seguinte: caso exista aqui, caso exista um composto formado pelos cátions X mais e o ânion Y menos, qual seria a sua fórmula molecular? Ou seja, como é que isso seria apresentado para a gente? E aí, ó, é importante observar o seguinte: eu havia comentado que nós aplicaríamos aqui a regra do abraço. Então, o módulo da carga do cátion passa a ser o índice do ânion. Então, ó, esse mais um aqui, ó, vem para cá, e esse menos um aqui, ó, vem para cá. Quando eu falo módulos, considero as cargas, os sinais dessas cargas. E eu passo somente o valor numérico sem esse sinal. Então, nós teríamos aqui o x1, y1, ou seja, nós teríamos o composto xy. Um exemplo clássico aqui que poderia ser abordado utilizando essa situação aqui seria o sal de cozinha, o NaCl. Lembrando que o NaCl é um composto iônico, ou seja, ele é formado a partir da transferência de elétrons, e aí, como eu havia comentado em sala de aula, a espécie que aparece aqui inicialmente é a espécie que tende a
perder elétrons, ou seja, em toda a fórmula de compostos iônicos, a espécie da frente é o cátion e a espécie que vem na sequência é o ânion, certo? E é importante você conseguir compreender, a partir das informações que ali são fornecidas, se a espécie ela vai se tornar um cátion ou um ânion, qual vai ser a carga ali envolvida. Se eu digo para você, por exemplo, que o sódio ele é um metal alcalino, ora, se ele é um metal alcalino, quer dizer que essa espécie é do grupo 1. Ora, se eu estou falando de um elemento químico que é do grupo 1 em um composto iônico, ele vai perder elétrons. E a pergunta que eu faço é, qual vai ser a valência, qual vai ser a carga desse cátion que é formada a partir da perda de um elétron do átomo de sódio? Ora, eu vou ter mais um. E aí, se eu estou me referindo ao NaCl, eu tenho que analisar o outro elemento, que é o cloro. O cloro, ele é um halogênio. Ora, se eu estou falando de um halogênio, eu estou falando de um elemento do grupo 17. E aí vem aquela perguntinha. Ora, se o elemento é do grupo 17, quantos elétrons existem na última camada? Essa mesma pergunta pode ser feita ao sódio. Voltando ao sódio, se eu estou me referindo a um elemento químico do grupo 1, na sua última camada ele tem apenas um elétron, certo? E aí a tendência, na tentativa de obter aquela estabilidade que é comum dos gases nobres, esse metal alcalino perde um elétron e aí a sua carga vai ser de mais um. Quando eu analiso aqui o ametal, no caso aqui o cloro, é importante colocar e destacar que nós temos aqui um metal e o cloro é um ametal. A gente sabe que a ligação formada entre metal mais ametal é uma ligação iônica, certo? E aí vamos lá. Se eu estou me referindo ao elemento do grupo 17, na sua última camada, ou seja, na camada de valência, nós temos quantos elétrons? Olha para o algarismo da unidade, nós temos 7 elétrons. E a ideia é, se este elemento químico busca estabilidade, se ele busca imitar um gás nobre, lembrando que a principal característica dos gases nobres é que eles têm a valência completa, seja com 2, no caso do hélio, seja com 8, nos demais gases nobres. Então esse cloro, ele tende a adquirir a configuração de um gás nobre aceitando um elétron, ou seja, a sua carga vai ser de menos 1, certo? E assim ele tem a sua última camada completamente preenchida. Caso você queira, certo? Realizar aqui, pegar o número atômico, fazer a distribuição eletrônica e observar ali, você vai ter para o sódio a seguinte configuração, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, a última camada é a terceira e esta apresenta aqui um elétron. Então ele perde esse elétron e a camada anterior passa a ser a sua última camada. Ou seja, a camada aqui ela tem 2 mais 6, ou seja, ela tem 8 elétrons, octeto completo, certo? E aí quando eu venho para o cloro, se eu repetir aqui o processo, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O número atômico dele é igual a 17. E o número atômico do sódio, o Z, é igual a 11, certo? E aí vamos lá. Quando eu vou analisar o cloro, somente o cloro, tá? Não estou falando do ânion cloreto, estou falando do cloro. Ele tem na sua última camada, olhem aqui, 2 mais 5, 7 elétrons. Grupo 17, na última camada tem 7 elétrons, certo? E aí, para adquirir configuração de um gás nobre, essa espécie vai aceitar um elétron, ou seja, esse 5 sai daqui, voltar aqui o P, e agora vira o quê? 6. Então, quando ele recebe um elétron, agora eu vou ter 2 mais 6, 8 elétrons. Uma configuração análoga à configuração de um gás nobre, ou seja, adquiriu estabilidade eletrônica. E aí se estabelece a ligação entre os dois elementos. E observe o seguinte, como é que eu posso representar isso, certo? Pode ser que seja abordado, e é muito comum ser abordado da seguinte forma. Nós temos aqui o sódio e nós temos o cloro, certo? E aí, caso seja abordado, por exemplo, qual que é a carga dos íons ali presentes durante a ligação? Ora, eu vou ter o Na mais e eu vou ter o Cl menos. E como é que eu vou determinar a fórmula molecular? Regrinha do abraço, certo? Quando não aparecer número, é porque eu estou me referindo aqui ao 1. Mais 1 e menos 1. Então eu vou ter o Na1, Cl1. Como eu tenho o mesmo número aqui, eu tenho NaCl, certo? Eu tenho um composto formado por ligação iônica e é importante saber quais são as características dos compostos iônicos.
E aí eles vão apresentar altos pontos de fusão e ebulição, eles são quebradiços, eles conduzem corrente elétrica quando em solução ou quando fundidos, certo? Eles são duros e quebradiços, tranquilo? Então essas são as principais características, e aí pode ser abordado também em questões as principais características. É importante você saber diferenciar esses compostos a partir das suas características, em especial os altos pontos de fusão e ebulição, certo? Outra forma de representar isso aqui, ó, caso seja abordado, por exemplo, apresente a estrutura de Lewis, ou seja, aquela estrutura onde você tem que evidenciar o processo de transferência de elétrons. Então o sódio aqui, ó, na última camada tem um elétron, e o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu trocar aqui a cor do sódio, vou colocar aqui em vermelho para diferenciar. E o que acontece aqui, ó, nós temos a seguinte transferência, certo? Então o sódio ele vai assumir uma carga positiva e o cloro vai assumir uma carga negativa. E você já sabe que a carga negativa aqui assumida vai ser de -1. Eu vou evidenciar aqui com cores distintas para você observar que o elétron do sódio é transferido para o cloro e aí você tem aquela valência de -1, certo? E aí eu tenho a estrutura. Ó. Isso aqui é a minha estrutura, certo? Estrutura de Lewis, ou seja, a estrutura na qual eu evidencio esse processo de transferência de elétrons. Belezinha? E aí outra coisa que também possa ser importante, a gente não pode deixar de comentar, é com relação à polaridade das substâncias. Um exemplo clássico que nós temos é a água. Nós temos que a fórmula química da água, H2O, e aí lembrem-se que, especialmente quem faltou as últimas aulas, como é que eu vou representar isso? A gente sabe que, diferentemente da ligação iônica, onde eu tenho a transferência, aqui eu tenho o compartilhamento, ou seja, eu tenho espécies que não têm tendência a perder elétrons, ou seja, são espécies que têm uma elevada afinidade eletrônica, ou seja, são espécies que têm uma afinidade por elétrons. Então imagine o seguinte, caso eu tivesse aqui a seguinte molécula de Cl2, gás cloro. Eu tenho um cloro aqui, eu tenho outro cloro aqui. A gente sabe que o cloro é do grupo 17, então na última camada nós temos 7 elétrons. E aí eu vou representar. Observe o seguinte, caso houvesse aqui a transferência deste elétron aqui para este cloro, nós teríamos isso aqui, ó, Cl+, e Cl-. Só que isso não acontece. Por quê? Porque o cloro ele é um ametal. E os ametais, por definição, são espécies que têm uma forte tendência a receber elétrons. Então, dificilmente, para não dizer quase nunca, você verá um ametal com essa carga aqui positiva, perdendo elétrons, certo? Por hora, a gente vai assumir sempre que essas espécies tendem a receber elétrons, beleza? Então, isso aqui não se estabelece na natureza. Então, o que é que se buscou, o que é que se observou para assim poder explicar a formação deste composto aqui, ó, Cl2? Ora, deve existir um tipo de ligação na qual as espécies elas conseguem alcançar essa estabilidade eletrônica, mas sem perder elétrons. E a forma como a qual isso acontece é através do compartilhamento de elétrons. Então, um elétron ele continua sendo de um dos cloros, este elétron aqui continua sendo desse cloro e este outro elétron aqui também continua sendo dele. Mas o que acontece, ó, é uma transferência, perdão, o que acontece é um compartilhamento de elétrons, certo? Para ficar melhor representado, eu vou trocar aqui as cores, para que fique melhor evidenciado aqui de quem é cada elétron, certo? Então, mais uma vez, quando eu tenho compostos, quando eu tenho átomos que têm uma forte tendência a receber elétrons, a ligação ela se estabelecerá através do compartilhamento, certo? Compartilhamento. E eu vou ter isso aqui, ó. Um elétron de um dos cloros é compartilhado com outro cloro, certo? E assim se estabelece, ó, a ligação química, de modo que este elétron aqui, deixa eu colocar em azul para não confundir, de modo que este elétron aqui, ele pertence ao cloro da esquerda, certo? E este outro elétron ainda pertence ao cloro da direita. Só que como a ligação é compartilhada, ora, este elétron que está aqui em azul pertence tanto ao da esquerda quanto da direita. E analisando esse elétron aqui, ele pertence tanto da direita como da esquerda. Então no somatório aqui nós temos a sua estabilidade
ali alcançada. E aí a forma como a qual nós representamos isso aqui é através desta estrutura, na qual este tracinho aqui representa o quê? Se você observar a estrutura de cima, ó, ela representa um par de elétrons. Então, cada tracinho desse vai representar um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Então, quer dizer que a ligação vai estabelecer quando eu tiver aí o compartilhamento de 2 elétrons, certo? E aí eu havia comentado o seguinte sobre a polaridade das moléculas. A gente sabe que os átomos eles influenciam, eles são capazes de influenciar os elétrons da ligação, certo? Atraindo para si, a depender da sua eletronegatividade. Então, um exemplo clássico aqui é o caso da água. Eu tenho 3 átomos, e aí como é que eu vou determinar qual que é o átomo central? Qual que é o átomo que vai fazer mais ligações? Ora, aquele átomo que vai estar no meio aqui é aquele que vai ter a capacidade de fazer mais ligações. Nesse caso, a gente sabe que o oxigênio ele consegue fazer 2 ligações, certo? Mais uma vez, para você associar isso da melhor forma. Se ele é do grupo 16, na sua última camada, ele tem 6 elétrons. Se nós estivéssemos falando de um composto iônico, a sua carga seria menos 2. Só que falando de compostos moleculares, ou seja, aqueles formados por ligação covalente, como ele tem 6 elétrons na última camada e ele busca alcançar este octeto, ou seja, faltam 2 elétrons, ou seja, faltam 2 compartilhamentos, ou seja, faltam 2 ligações. Então, quem é do grupo 16 faz 2 ligações. O cloro, como é do grupo 17, ó, faz uma ligação. Ah, professor, e o nitrogênio? Ele faz 3 ligações, é do grupo 15. Na última camada tem 5 elétrons. Para fechar o octeto, faltam 3, então ele tem que compartilhar 3 elétrons. Ora, 3 ligações. Voltando para o caso da água, ó, nós temos aqui o oxigênio com 6 elétrons na última camada. E nós temos o hidrogênio com apenas um elétron na última camada. E aí nós vamos ter o compartilhamento deste par, certo? Deixa eu melhor representar aqui o compartilhamento o compartilhamento deste par e o compartilhamento deste par, certo? De modo que o hidrogênio tem 2 elétrons. Lembrando que o hidrogênio segue o dueto, adquirir estabilidade, está similar ao hélio. Eu venho para o outro hidrogênio, 2, também adquirir estabilidade. Quando eu venho para o oxigênio, observe, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que os elétrons da ligação são elétrons compartilhados. Então este elétron aqui também pertence ao oxigênio e esse também. Ou seja, total 8 elétrons. A estrutura de Lewis, a estrutura que vai representar esta molécula é esta daqui, certo? Essa daqui é a estrutura real / oficial da água, certo? E aí vamos lá. A primeira pergunta é: esta molécula, ela é polar ou apolar? E é importante observar que cada tracinho desse tem o quê? Um par de elétrons, um do hidrogênio e um do oxigênio. A gente sabe que a eletronegatividade consiste em uma propriedade periódica que diz que o átomo mais eletronegativo ele exerce uma maior influência sobre os elétrons de onde? Da ligação. Trocando em miúdos, se ele exerce uma influência, ele puxa para si esses elétrons. Ou seja, este oxigênio ele vai exercer uma influência maior aqui e aqui. Professor, como é que eu vou saber determinar qual dos elementos ali, qual dos átomos ali envolvido tem maior eletronegatividade? Caso você queira, e isso é importante observar, tá? Caso você queira analisar, na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce para a direita. Deixa eu botar aqui em outra corzinha. Ela cresce para a direita e cresce para cima. Então, deixa eu botar aqui, a eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce para a direita e para cima, certo? E é importante observar que os 3 elementos mais eletronegativos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, em ordem decrescente, tá? O flúor ele é o maior, na sequência o oxigênio, na sequência o nitrogênio. Ora, se aqui não aparece hidrogênio, comparando com o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então ele exerce uma maior influência, certo?
Se ele exerce uma maior influência, ele vai puxar os elétrons da ligação para mais próximo dele. Isso faz com que venha a surgir uma região aqui em cima, ó, parcialmente o que? Se ele atrai elétrons, se ele puxa a carga negativa, uma região parcialmente negativa. Ora, se de um lado eu tenho uma região parcialmente negativa, ó, do outro lado eu vou ter uma região parcialmente o quê? Ora, positiva. E aí eu tenho a formação de uma molécula o quê? Polar. Caso você tenha dificuldade em representar isso aqui, você pode puxar uma seta e colocar polo positivo, certo? Não tem nenhum problema. Caso você queira fazer, é uma espécie de 8. Lembra muito um 8, é um delta, certo? Minúsculo. E aí, a gente consegue observar que nós temos na molécula de água dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Logo, a minha molécula, ela é uma molécula o quê? Polar. Ora, se ela é uma molécula polar, ela é capaz de se misturar, de dissolver compostos polares. Então, o sal, por exemplo, como ele tem cargas, ora, se eu tenho cargas no NaCl, certo? Se eu tenho cargas aqui, deixa eu trazer para cá. Se eu tenho cargas, certo? Eu tenho o Na mais e eu tenho o Cl menos. Opa, eu tenho íons e aqui eu tenho polos carregados. Excelente. Por isso que o sal de cozinha ele pode ser dissolvido em água, porque eu tenho cargas aqui e eu tenho polos com cargas parciais aqui, certo? Agora, se eu pegar, por exemplo, o óleo, se eu misturar óleo e água, eu não tenho uma mistura homogênea. Por quê? Porque o óleo ele se constitui como sendo um conjunto de moléculas apolar, ou seja, não tenho polos. Então, se eu não tenho semelhança, eu não tenho essa mistura. Lembre da regrinha que semelhante dissolve semelhante, certo? E para finalizar, pessoal, um ponto importantíssimo que eu havia comentado, mas que eu vou esmiuçar ele um pouquinho aqui agora, tá? Que é o seguinte. Essa questão na qual nós temos essa possibilidade de misturar substâncias diferentes se dá em função da semelhança. Então, se eu tenho polos, substâncias polares são capazes de se misturar de forma homogênea com substâncias também polares, certo? E aí existe um tipo de interação bastante interessante, que é a interação chamada de ligação de hidrogênio. E quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma ligação, não é ligação, mas uma interação entre substâncias fortemente polares. Então, quando eu tenho uma interação com substâncias, ou caso moléculas, fortemente polares. Eu tenho aqui, ó, uma ligação de hidrogênio. E aí, para que você possa observar melhor isso, vamos imaginar, por exemplo, a água. Eu tenho oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Só que vamos tentar imaginar isso num mundo microscópico, no mundo atômico. Então eu tenho aqui oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Aqui eu tenho oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Eu vou colocar em azul, certo? A região com características positivas. E eu vou colocar aqui em vermelho uma região com características negativas, certo? A gente sabe que a região próxima ao oxigênio é uma região carregada o quê? Negativamente. Então aqui ó, eu tenho uma região carregada negativamente, aqui em cima, deixa eu colocar aqui. Eu tenho uma região, ó, opa, ele não está indo, porque ele não está indo. Aqui, ó. Isso aqui é fortemente negativo, isso aqui é fortemente negativo, isso aqui é fortemente negativo. São os polos negativos, certo? E aí os polos positivos, ora, são os polos no qual tem o quê? Hidrogênio, certo? Então a gente sabe que positivo com negativo acontece o quê? Atração ou repulsão. Se eu tenho cargas com sinais contrários, eu tenho uma atração. E a mesma coisa se dá com os polos. Polos com sinais contrários, opa, atração. Então, ó, imagine ó, que entre este hidrogênio e este oxigênio, nós temos aqui ó, uma forte interação, certo? Uma fortíssima interação, certo?
que faz com que, por exemplo, o ponto de ebulição da água seja muito alto comparado com outros compostos, certo? E essa interação aqui entre o oxigênio e o hidrogênio é chamada de ligação, deixa eu colocar aqui para você, é chamada de ligação de hidrogênio. Tranquilo? Então, se porventura cair na prova, tiver alguma questão que relacione, por exemplo, a polaridade e os altos pontos de ebulição e difusão da água, ligação de hidrogênio. Um outro ponto interessante é que caso nós estivéssemos avaliando a solubilidade. Se eu tivesse qualquer outra substância que tivesse em sua molécula polos, nós teríamos aí uma dissolução, nós teríamos uma mistura, certo? Só que outro ponto bastante interessante é a molécula de açúcar, por exemplo. Nós fôssemos analisar aqui, ó, o açúcar, certo? Deixa eu colocar aqui açúcar, fórmula química. Observe só que na molécula de açúcar nós temos aqui, ó, a presença de oxigênios e de hidrogênios, certo? Então isso faz com que haja uma forte interação. Então essa forte interação entre a água e o açúcar se dá através de ligações de hidrogênio. Então se porventura seja questionado assim, qual é o tipo de interação que existe entre a água e o açúcar? Ora, ligação de hidrogênio. Belezinha, pessoal? Então esses são os principais pontos, tá? Você pausa o vídeo, copia, revisa as listas de exercícios. Nós fizemos 2 aulas de revisão, esse aqui é um conteúdo adicional ainda, certo? Para que você venha a ter o melhor rendimento nessa AVP de amanhã. Belezinha? Então é isso, um forte abraço, boa sorte a todos e até amanhã. Tchau, tchau.